Querido irmão, querida irmã, neste domingo 10 de novembro, celebramos o 32º domingo do tempo comum. Que Deus nos proteja de toda a adversidade para podermos realizar neste dia o seu santo serviço. No evangelho desse domingo, escrito por São Marcos, acompanhamos Jesus diante do cofre do templo de Jerusalém. Enquanto ricos depositavam grandes quantias para o templo, uma pobre viúva entregou tudo o que possuía, 2 pequenas moedas. Porém, a oferta daquela mulher foi a única agradável para Deus, pois enquanto os outros davam o que lhes sobrava, aquela viúva ofertou-se por inteiro. Se você anseia entregar a sua vida para Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode ajudar um irmão necessitado a abrir o seu coração ao Pai. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, hoje, a primeira leitura da Palavra de Deus que nós ouvimos e o Evangelho apresentam para a gente 2 pessoas que têm uma característica em comum. São 2 viúvas que têm muita coisa importante a ensinar para a gente. Eu acho que você sabe que no tempo de Jesus não havia INSS, previdência privada, aposentadoria, pensão. Essas coisas são modernas, né? No tempo de Jesus, as mulheres também não tinham trabalho remunerado. Elas trabalhavam em casa, e isso é um grande trabalho, mas não tinham trabalhos que trouxessem dinheiro, sustento. Dependiam do trabalho dos maridos. Vocês também sabem que naquele tempo as pessoas viviam menos. Havia mais doenças complicadas, sem solução. Muitas vezes os homens eram recrutados para guerras, e dependendo do momento e do lugar, isso significava uma grande baixa no número de homens. Era muito comum ver mulheres, e não só mulheres já idosas, mas mulheres de toda faixa de idade, viúvas. Algumas ainda com filhos pequenos para criar. E essas mulheres viúvas não tinham, a não ser que a sua família providenciasse, não tinham sustento próprio, não tinham
provisão própria. Isso significa que normalmente mulheres viúvas viviam uma vida de aperto, que exigia delas uma grande confiança em Deus. Eu acho que muitos de nós que já passaram ou estão passando por momentos difíceis de grana, sabem o que é e como é difícil você fechar um dia sem saber como é que vai ser o outro. E às vezes tendo filhos em casa é complicado demais. As viúvas no tempo de Jesus eram pessoas expostas a isso frequentemente. Pois hoje o Evangelho nos fala de 2 mulheres viúvas que não fizeram nem da sua situação difícil obstáculo para a sua generosidade. E eu creio que é a primeira lição que elas dão para a gente. Tanto a viúva que recebeu o profeta Elias em casa e que, preparando a última fornada de pão, colocou os primeiros pães nas mãos de Elias, quanto a viúva que deu apenas 2 moedinhas no templo, mas que deu tudo o que tinha. Essas 2 mulheres ensinam para a gente que às vezes o obstáculo para a nossa generosidade não é a nossa situação, não é que a gente tenha pouco, mas é o nosso medo de que possa faltar, ou então nem isso. Às vezes um apego exagerado às coisas que a gente tem. Nós temos aqui na igreja uma jovenzinha, acho que eu não vou estar fazendo nenhuma inconfidência, que está fazendo noviciado nos Estados Unidos, na congregação das irmãs missionárias da caridade, que são as irmãs de Santa Teresa de Calcutá. E essa jovenzinha, uma vez conversando comigo, quando ela ainda estava discernindo a vocação, ela falou uma coisa que eu não esqueci mais. Ela disse assim: padre, eu sempre quis tanto ajudar as pessoas mais pobres, e eu pensava, eu vou ter uma boa carreira, eu vou correr atrás e vou me destacar na minha profissão, e vou ter grana, e aí eu vou ter como ajudar as pessoas mais pobres. Se eu tiver grana, eu vou conseguir fazer isso. Aí ela falou assim, até que um dia eu entendi que para ajudar os mais pobres do jeito que o meu coração desejava, eu não tinha que ter mais grana, eu tinha que ser capaz de abrir mão de tudo. Foi quando ela decidiu ir à vida religiosa. Ela entendeu que a generosidade do coração dela não tinha a ver com a quantidade de coisas que ela poderia dar aos pobres, ela queria se dar. E quando a gente quer se dar, a pobreza da gente, as limitações da gente, a fragilidade da gente não são impedimento. E há pessoas que, mesmo tendo condições, coisas a dar, não dão, porque no fundo, aqui dentro, falta a generosidade de quem entendeu que a vida da gente tem que ser um constante doar-se. Como seria maravilhoso se a gente visse pessoas que têm uma boa situação financeira, profissional, compreendendo que é uma honra e uma alegria poder ajudar, poder dar, poder servir, poder doar-se, poder gastar-se. Isso seria maravilhoso. Mas as 2 viúvas que a palavra de Deus nos apresenta hoje, dão para a gente uma lição, de que generosidade não tem a ver com as quantias que a gente tem no bolso, mas tem a ver com a nossa disposição em se dar naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente pode entregar a outros, naquilo que a gente pode dizer a outros. Generosidade tem a ver com ir junto naquilo que a gente oferece, acreditando que esse é o chamado de Deus para a gente. O trechinho do Evangelho que a gente ouviu hoje, ele tem uns detalhes muito legais, que vale a pena a gente lembrar. A Bíblia diz que Jesus estava no templo de Jerusalém, num salão
onde ficavam os cofres de oferta do templo. Você também sabe que no tempo de Jesus não havia Pix, nem cartão de crédito, né? Então as pessoas ofertavam o que elas tinham. Se você der uma olhadinha na internet, você vai ver que até hoje em alguns lugares é assim. Há uma menina que eu acompanhei um tempo, que agora é missionária na África. Ela mandou uma vez um vídeo de uma missa lá, e na hora do ofertório da missa, ia uma senhora com 2 galinhas, uma atrás com um cabrito, outra atrás com um saco de não sei o quê, é o que eles têm para dar. No templo de Jerusalém havia um salão onde as pessoas faziam ofertas, e elas davam o que tinham. Havia gente que levava animais, havia gente que levava produtos da terra, muita gente levava ofertas em dinheiro, e havia cofres onde as pessoas colocavam a oferta segundo aquilo que elas desejavam que fosse destinado. Então havia, por exemplo, um cofre onde, se você colocasse dinheiro ali, se sabia que era para comprar o incenso que era usado nas orações da manhã e da tarde no templo. Havia um outro cofre, se você colocasse dinheiro ali, se sabia que era para comprar ouro, para revestir as paredes do templo. Havia um outro cofre, se você colocasse dinheiro ali, se sabia que era para comprar animais para serem sacrificados no templo. E havia outros cofres que eram para que as pessoas colocassem ofertas livres, e ia se usar segundo as necessidades. Jesus estava nesse salão, e São Marcos diz para a gente assim: ele olhava como as pessoas faziam suas ofertas. Queria chamar sua atenção para aquilo que chamava a atenção de Jesus. São Marcos não diz que Jesus olhava para quanto as pessoas davam de oferta. Jesus olhava para como as pessoas davam suas ofertas. A questão de Jesus não era a quantidade da oferta, mas era a qualidade da oferta. Tanto que Jesus diz no final do Evangelho que há pessoas que davam sobras, ainda que dessem muito, enquanto uma senhora viúva deu o seu tudo, porque a oferta dela era retrato dela, ela foi junto com aquela oferta. Jesus olhava o como as pessoas faziam suas ofertas. Irmãos, o trechinho do Evangelho de hoje, ele fala de dinheiro, mas ele não tem a ver nem só, nem principalmente com dinheiro. Se você der uma olhadinha na sua Bíblia com calma em casa, você vai ver que em vários lugares do Novo Testamento, a Bíblia diz para a gente que a nossa vida de cristãos deve ser uma oferta a Deus em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vive, em tudo que a gente padece, em tudo que a gente diz, em tudo que a gente tem. São Paulo diz: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo como a Cristo Jesus. Ele está dizendo para a gente que na vida de um cristão, tudo é oferta a Deus. Um cristão é alguém cuja vida é uma oferta, é uma vida que está sendo dada, é uma vida que está sendo colocada nas mãos de Deus como uma entrega. Só que essa entrega que deve chegar nas mãos de Deus, costuma também passar pelas mãos das pessoas que Deus colocou perto da gente. Então nós ofertamos a nossa vida ao Senhor, mas quem pega essa oferta é a família da gente, são as pessoas que trabalham com a gente, são as pessoas que Deus faz atravessarem o nosso caminho, para que a gente faça bem a elas. Talvez nunca mais a gente vai encontrá-las, mas são as pessoas que a gente pode ajudar, do jeito que pode, cada dia. Essas pessoas tomam a nossa vida, que no fundo, deve ser uma oferta constante a Deus. Um cristão que ainda não entendeu que a sua vida tem que ser uma oferta, não entendeu metade da história ainda. Pois se a minha vida deve ser uma oferta, e se o que importa para Jesus não é a quantidade de coisas que eu faço, a gente é que se cobra isso, né? Eu tenho que fazer tudo, eu tenho que resolver tudo. Nem Deus nunca cobrou isso da gente. Mas o que importa para Jesus é o como
eu faço essa oferta, como eu entrego a minha vida, como eu faço da minha vida uma ajuda para as pessoas que Deus coloca ao meu lado, eu então devo me perguntar, e quem sabe hoje a gente está aqui para fazer essa perguntinha, afinal de contas, como é que eu estou ofertando a minha vida? Como é que eu estou fazendo a oferta de mim mesmo, na minha casa, ou no lugar onde eu trabalho, ou aqui na igreja? Eu sou uma pessoa ofertada, ou eu sou uma pessoa que o tempo inteiro quer se preservar, quer pensar só em si própria, quer imaginar sempre o que pode ganhar em todas as situações? E repito, isso não tem a ver só com dinheiro. Mas sabe, irmãos, a gente pergunta demais o que eu posso ganhar com isso. Parece que a gente só se envolve em coisas nas quais, no fim, a gente possa dizer, eu ganhei algo com isso. Mas um cristão sabe que essa pergunta, o que eu posso ganhar com isso, não é a pergunta decisiva para aquilo que ele vai fazer, para as escolhas que ele vai realizar, para as decisões que ele vai tomar. Um cristão sabe que ele tem que levar em conta, será que eu estou me ofertando de verdade nisso que eu estou fazendo, nisso que eu estou vivendo? Como é que eu estou administrando a minha vida? Como uma oferta ou como algo que eu escondo o tempo inteiro? Isso faz toda a diferença. E isso, no fundo, faz a gente mais parecido com Jesus ou muito distante de Jesus. Se você olhar para Jesus, você vai ver que a vida dele foi uma vida transformada em oferta até o fim. Ele não guardou nada para ele se esqueceu muito dele, para lembrar da gente, do que a gente precisava. Quem sabe hoje não é dia da gente se perguntar, eu estou fazendo da minha vida uma oferta, ou eu me tornei uma pessoa, eu me tornei uma pessoa mesquinha. Toda vez a primeira pergunta que me passa na cabeça é, o que eu vou ganhar com isso? É preciso a gente se perguntar, irmãos, porque o sentido da nossa vida passa muito por aí. Jesus viu a senhorinha colocando 2 moedinhas no cofre do templo. Essa semana eu ouvi um estudioso da Bíblia tentando dizer o quanto que valia essa dupla de moedinhas. Ele tentou explicar e não conseguiu, porque não valia nada. Se fizesse as contas, era 128 avos do trabalho de um dia. Então imagina que uma pessoa ganhasse X pela jornada de trabalho de um dia, divide isso por 128, era o que valiam as moedinhas, ou seja, Jesus diz, ela deu mais do que os outros, porque os outros deram sobras e ela deu tudo. Irmãos, na matemática de Deus, a coisa é um pouquinho diferente. Os discípulos de Jesus, outro evangelista diz que disseram assim, Senhor, como é que é isso? Os outros deram moedas de prata, ela deu 2 moedas que não valem nada. Como é que ela deu mais? Os discípulos de Jesus não eram bobos, Sabiam fazer conta e sabiam que moedão de prata vale mais do que moedinha, Mas Jesus diz, os outros deram sobras, ela deu tudo. Deus não quer as coisas de vocês, Deus não quer pedaços de vocês, Deus quer vocês. E a única pessoa que ofertou-se junto com a sua oferta foi ela. Os outros deram que não ia fazer falta, os outros deram que estava sobrando. A única pessoa que se ofertou junto com o que colocou no cofre de ofertas foi essa senhorinha. Ela deu mais do que todos. Afinal, sobras são mais do que tudo. Ela deu tudo, então ela deu mais. A matemática de Deus, irmãos, é essa. Não tem a ver com quantidades, tem a ver com a gente ir junto naquilo que a gente dá, naquilo que a gente faz, no jeito como a gente se entrega. A gente vive num mundo em que, infelizmente, muitas pessoas estão se acomodando a fazer tudo, viver a vida de qualquer jeito. Há muitas pessoas ansiosas, eu atendo muitas aqui na igreja,
Acho que todas elas moram no Meia, né? Mas há muitas pessoas ansiosas se cobrando fazer tudo, porque ainda não entenderam que não é isso que Deus pede da gente. Mas há muita gente que decidiu viver a vida, sei lá, de qualquer jeito. E também isso não é legal. Não são sobras, a gente não tem que viver dando sobras, a gente tem que viver se dando, e isso é muito legal. Não é só uma questão de fazer coisas certas, mas é fazer as coisas certas da melhor maneira que a gente puder, indo junto no que a gente faz. Santa Helena Guerra uma vez escreveu para as freirinhas dela: irmãs, não se contentem em fazer o bem, façam o bem bem feito. Porque se tem uma coisa ruim nesse mundo, é o bem mal feito. O bem mal feito tira a graça, tira a beleza dele. Façam o bem bem feito. Então não vivam a vida de qualquer jeito, não façam as coisas de qualquer jeito, não se entreguem de qualquer jeito. Façam do melhor jeito que vocês puderem. Talvez não seja o melhor jeito do mundo, mas façam com generosidade. Façam se dando naquilo que vocês fazem. Isso também é uma maneira de viver uma vida ofertada a Deus. Sabe, muitos cristãos ainda não entenderam que no nosso trabalho, por exemplo, assim a gente deve fazer. Seu lugar de trabalho não é só o lugar onde você ganha o seu din-din, mas também é um lugar onde Jesus tem interesses, ele tem algo que ele deseja fazer ali, e ele conta com você para isso. Pois então, cuide dos interesses dele lá, e faça o seu trabalho, não só feito, mas bem feito. Faça o bem bem feito. Na missa das 8, que é a missa da tosse, né? Eu dei um exemplo que todo mundo na missa das 8, eu tinha certeza que ia entender. Acho que muitos aqui também vão entender. Às vezes a gente compara pessoas com quem a gente vai... a gente teve um trabalho de alguém, a gente compara com outro. Na missa das 8 eu falei, por exemplo, quando vocês vão ao médico, adoram ir ao médico, né? Quando vocês vão ao médico, eu tenho certeza que você já deve ter saído um dia de um médico e dito assim: gostei muito desse médico, muito, muito bom esse médico, muito bom. E aí você pergunta para essa pessoa: por que você gostou tanto? A consulta durou 1h30, porque... melhor, né, para o pessoal que gosta de ficar, né? Então, a consulta durou 1h30, conversou comigo, me ouviu, tocou em mim, mexeu, quis saber da minha história, e foi uma beleza, me receitou tal coisa, pronto. Talvez indo a outro médico, que no fundo, talvez no final das contas, talvez receitasse a mesma coisa, você já deve ter passado por uma situação assim, saiu do médico e falou: não gostei desse médico. Mas o que houve? Não, nem olhou para mim, só foi no computador, tec, nem olhou para mim. E no fundo, de repente, no final das contas, os dois receitaram a mesma coisa, mas o médico que se envolveu com você, o outro do tec, porque, irmãos, a impressão que a gente tem, e não é uma impressão falsa, é que aquele primeiro, ele estava ali, né? Ele estava indo junto com o trabalho dele, e é claro que isso faz toda a diferença, é claro, e talvez um bom pedaço da cura até passe por aí, né? Confiar na pessoa que está cuidando de você. Mas isso não tem a ver só com médicos, né? Tem a ver com todo mundo. A gente em casa, às vezes a gente faz as coisas em casa e faz o que tinha que fazer, mas faz com uma má vontade, e deixa isso claro. Sabe, eu não sei vocês, mas eu tenho um problema, porque eu não aguento algumas coisas. Então, se eu vejo que uma pessoa está fazendo, olha, obrigado, não precisa fazer não, obrigado. Tá? Eu me viro, eu faço, não precisa fazer. Porque fazer algo, mas demonstrando má vontade, a gente não está indo junto. A gente não está se ofertando naquilo que a gente está fazendo. Seu lugar de trabalho, sua casa, sua oferta a Deus também passa por aí, viu? Ou então, já que é para falar de dinheiro, eu acho engraçado, às vezes na hora de fazer contagem de coleta aqui da igreja, tem umas pessoas, tem uns dinheiros, que às vezes chegam tão amassados, eu falei: cara, essa pessoa deu com raiva. Eu até repreendo, eu falei: em nome de Jesus, todo espírito de miséria, todo está amarrado, né?
porque eu sei lá se vem para junto da gente, né? Então, não, está amarrado. O cara pegou o dinheiro, fez assim, né? Eu saio para lá, diabo da miséria, né? Porque só pode ser isso, né? O cara tem raiva, gente, né? A Bíblia diz, servir ao Senhor com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Então vai fazer oferta, vai feliz, né? Não vai amassando dinheiro, toma, né? Mas no fundo, isso tudo fala muito da gente, né, gente? Se oferte. Você quer ser cristão de verdade? Pois então lembre que toda vez que você vem à missa, você vem à missa por um motivo. Não é porque a música é legal, não é porque o padre conta piada, não é por nada disso. A gente vem à missa para que no altar Jesus se oferte ao Pai e a gente aqui se junte a Ele para que a nossa vida seja uma oferta ao Pai também. Para que a vida da gente seja um pedacinho da oferta dEle. E aí a gente volta para casa para viver isso, para transformar a nossa vida dia a dia numa entrega, numa oferta nas mãos de Deus. Última coisa que eu queria pensar junto com você sobre essa viuvinha sem nome do Evangelho. Você acha que o templo precisava das 2 moedas dela? O templo de Jerusalém era bastante rico. Havia muita gente disposta a ajudar o templo. Se ela não desse aquelas moedinhas, para o templo não ia fazer falta nenhuma. Mas quando a gente fala de oferta, a gente não está falando de alguma necessidade de Deus. Deus precisa da minha oferta. Não. A gente está falando do desejo da gente de ajudar. E é por aí que as coisas passam, irmãos. Sabe, repito, não é uma questão de quanto, é uma questão de eu desejo ajudar. Eu desejo que algo meu esteja aí. Quando a gente vai ajudar uma pessoa que está precisando de ajuda, às vezes financeira, às vezes emocional, a gente sabe que na maioria das vezes a nossa ajuda não vai resolver o problema dessa pessoa. Na maior parte das vezes, a nossa ajuda não é uma solução completa. Mas a nossa ajuda, mesmo que não seja uma solução completa, ela primeiro tem a ver com a gente. Eu quero ajudar, eu quero fazer parte de um pouquinho de alegria da vida dessa pessoa. E só isso já faz muita diferença para quem recebe a nossa mão estendida. A gente já falou várias vezes aqui que quando o Padre Pio quis construir um hospital na cidade dele, o nome que ele quis dar para o hospital me parece muito bonito. Ele chamou o hospital primeiro não chamou de hospital, chamou de casa. E chamou de casa de alívio do sofrimento. Porque ele sabia que muita gente que vai para o hospital, no hospital a gente não consegue tirar o sofrimento da pessoa. Mas a gente deve, com todas as forças que a gente tiver, aliviar um pouco o sofrimento daquela pessoa. Eu acho que, se a gente pensa um pouquinho assim, eu não vou resolver, mas se eu puder aliviar um pouco o tormento, o sofrimento dessa pessoa, já está valendo a pena. Já está valendo a pena parar um pouquinho para estar com ela, já está valendo a pena gastar um pouquinho com ela. Não vou resolver tudo, mas vou diminuir o seu sofrimento. Porque a nossa oferta não tem a ver com a necessidade do outro, como se eu fosse capaz de preenchê-la, ou muito menos alguma necessidade de Deus, como se Ele precisasse de alguma coisa. A nossa oferta tem a ver com o desejo de fazer parte da vida dessa pessoa, de diminuir a dor dela, ou então de entregar algo ao Senhor pela alegria da gratidão de fazer isso. Nossa oferta, no fundo, é muito mais retrato da gente do que solução para todos os problemas. Generosidade passa muito por aí, e passa muito pelas prioridades da gente. O modo como eu gasto o meu tempo, o meu dinheiro, a mim mesmo, fala muito das minhas prioridades.
Irmãos, o que é importante para a gente de verdade, se Deus é o centro da nossa vida, o nosso desejo vai ser sempre que isso seja real, e isso passa por tudo, pelo meu tempo, pelo meu dinheiro, por mim mesmo, pelo modo como eu arrumo o meu dia a dia, a minha vida. Quem sabe hoje o Senhor não gostaria de ajudar a gente a rearrumar as coisas aqui dentro. Quais são as suas prioridades? Sabe, a gente vive em tempos muito esquisitos também na religião, porque muitas pessoas têm se aproximado de Cristo com uma única preocupação: o que eu posso ganhar com isso? E isso só significa uma coisa: de fato, Ele não é tão importante para mim. Porque uma pessoa ou alguma coisa é importante para mim, não na medida do que eu posso ganhar com ela, mas eu avalio a importância de uma pessoa ou de uma coisa para mim, pelo quanto eu estou disposto a perder por ela. Se as nossas igrejas, que estão cheias de pessoas desejosas de ganhar algo com Cristo, estivessem cheias de pessoas desejosas de manifestar o valor que Ele tem para elas e dispostas a perder algo por Ele, ninguém segurava o Evangelho. Ia mudar tanta coisa, ia chegar em tanta gente, mas eu acho que há muito mais gente nas nossas igrejas preocupada em o que eu vou ganhar com isso. E se em algum momento tem a impressão de que já não estão ganhando algo, fogem, desistem, abrem mão. Se você quer saber o quanto Jesus é importante para você, a pergunta a responder é: o que eu estou disposto a perder por Ele? Ontem eu entendi a pergunta do amiguinho, né? Um amigo aqui na igreja falou: padre, como é que eu faço para falar de Jesus no meu ambiente de trabalho, sem que as pessoas digam que eu sou isso ou aquilo? Eu falei: meu filho, fica mudo. Se você não está disposto a, inclusive, ser mal entendido, não dá para você fazer nada. Não é que a gente tenha que ser inconveniente, de jeito nenhum. A gente divide com os outros o que é precioso para a gente. Normalmente, quando a gente faz isso, as pessoas levam em conta. As pessoas só não gostam quando a gente pega Jesus, transforma Jesus num martelo e dá na cabeça delas. Normalmente as pessoas ficam refratárias. Mas quando você divide Jesus como um tesouro seu, mesmo que a pessoa ainda não... Ela vai pensar: é importante para essa pessoa, ela está dividindo isso comigo. Ela vai respeitar. Agora, se eu não estou disposto a sequer ser mal compreendido por causa dele, nada feito. Nada feito. Irmãos, querer caminhar com Jesus e não ter disposição a perder nada no caminho, lamento, desista dele. Sei que talvez não seja uma coisa muito normal a se dizer num domingo de manhã numa igreja, mas jogando limpo com você. Se no caminho andando com Jesus você não está disposto a deixar nada, deixar não é o verbo, desista de Jesus. Aliás, foi Ele próprio quem disse isso. Quem não está disposto a deixar algo por mim, não pode ser meu discípulo. Isso não quer dizer que Jesus vai tomar suas coisas. Isso quer dizer que Jesus deseja o seu coração. E se Ele tem o seu coração, Ele tem você, Ele vai poder ter em você um instrumento da maneira que Ele quiser. Ele vai surpreender você, mostrando através de você o amor generoso dele de 1000 maneiras, e ele não vai faltar. Nenhuma viúva, nem a outra, eu imagino que tenham ficado no vazio. O Senhor deve ter cuidado de ambas. Agora, se pergunte: será que de verdade Jesus é precioso para mim? Só que a prova dos 9 é: o que eu estou disposto a perder por Ele? Generosidade talvez seja um dom que a gente pode pedir ao Espírito Santo para essa semana. Senhor, não me deixa ser mesquinho, não me deixa fazer tudo pela lei do menor esforço.
me faz alguém generoso, me faz alguém que se dá, que vai junto naquilo que está fazendo, naquilo que está falando, naquilo que está dando, para que a minha vida seja como a de Jesus, uma oferta. Eu não quero que a minha vida seja um tesouro perdido, porque de tão bem enterrado não se sabe nem onde está. Eu conheço gente que guarda tão bem as coisas que depois procura e não acha. E a vida da gente pode acabar virando isso, né? Eu quero que a minha vida seja uma oferta. E com a tua ajuda, com o teu Espírito Santo, eu quero me gastar, porque eu sei que vale a pena servir ao Senhor e àqueles que Ele vai colocando no caminho da gente. Que o Senhor nos dê essa graça, para que a gente nessa semana possa ter um coração um pouquinho mais parecido com o coração de Jesus.